O vídeo de hoje vai ser uma expansão dos vídeos passados sobre filtros. Então, num vídeo passado aí eu comentei sobre os componentes de um filtro, a válvula de bypass, válvula anti-retorno, área de filtragem, algumas estruturas internas de diferentes marcas aí de filtros. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais nesse conhecimento. Uma tecnologia que vem sendo usada atualmente é a filtragem magnética dos particulados metálicos. E atualmente está sendo usado o bujão magnético, que é um pequeno ímã no bujão do cárter para capturar o particulado que decanta do óleo. Mas essa tecnologia já é passado, existe algo bem melhor que isso. O problema do bujão magnético é a limitação do tamanho do ímã. Então a gente tem uma limitação de campo magnético formado no bujão e isso limita a filtragem. Um outro detalhe é com relação à posição do filtro magnético. Ele fica no fundo do cárter, então é um filtro que pega muito por decantação e não pela circulação do óleo. Então essa nova tecnologia que já tem no exterior, ele tira esse buraco de filtragem. Ele pega a parte circulante dos particulados metálicos. Eu entrei em contato com o fabricante desse dispositivo novo de filtragem magnética. Na verdade é novo aqui no Brasil, no exterior já existe há um bom tempo, logo depois que saiu o bujão magnético. Mas o distribuidor aqui do Brasil, eu entrei em contato com o Márcio. Esse dispositivo chama Filter Mag. O dispositivo é muito bom, porém aqui no Brasil ainda o custo está alto. Ele está estudando a distribuição, veio entrar num valor certo aí para uma venda correta aqui no Brasil. Mas enquanto isso, eu testei uma outra forma de filtragem adequada aqui no Brasil, pelo menos o preço é equivalente a um bujão magnético e pode ter 20 vezes mais eficiência do que por exemplo, um bujão magnético da Nefroy ou qualquer outro bujão aí da China. Eu vou mostrar aí em fotos e vídeos o funcionamento desse dispositivo de filtragem magnética no filtro. Ele é um dispositivo que você acopla em qualquer filtro e cria um campo magnético para fazer a atração das partículas metálicas durante a circulação do óleo. Então é essa a ideia que a gente vai aplicar aqui, porém com um preço aceitável aqui no Brasil. Friction is causing microscopic shards of metal to wear off. These small particles get trapped between moving parts, wearing them down and creating more particles. The bottom line is, more particles means more damage to your equipment. It's critical to remove them. Is your oil filter doing it? Not exactly. Standard filters remove particles larger than 20 microns, but smaller particles just keep passing through the filter element to contaminate your oil and lubricants, no matter how often you change oil. Over time, the number of particles grows exponentially and shortens the working life of vehicles and equipment. Just snap a pair of filter mags to the outside of your filter. Filter Mag's powerful focused magnetic field captures and holds these damaging particles, so lubricants stay cleaner longer.
Uma vez conhecida essa tecnologia de filtragem magnética, eu fui atrás de uma solução aqui no Brasil. E essa é a solução. O preço é exatamente igual a um bujão magnético, porém com força 25 vezes maior do que um bujão magnético. Será que ele tem uma força de atração de 25 kg contra 1 kg de um bujão magnético. Então, só para vocês terem uma ideia, olha a força. Eu vou estar mostrando com um aplicativo de celular aqui o campo magnético, mas a força é estúpida. Aqui a gente já tem instalado o ímã na lateral do filtro. E com um programa de análise de campo magnético a gente vai ver ao longo da distância esse parâmetro. Eu vou colocar um áudio que é bastante interessante também. Então a gente tem a leitura aqui. Vamos ver mecanicamente como que funciona essa atração magnética. Para mostrar essa força magnética, o ímã está desse lado, a gente vai verificar o campo desse lado aqui. Então tem um outro filtro igual. Tá aí. Ele até arrasta o filtro. Vou fazer de novo. De tão forte que é esse campo magnético. Então basta só um ímã com essa força de atração para distribuir a filtragem magnética em toda a volta do filtro. Um detalhe que precisa se tomar cuidado é com a posição do ímã no filtro. Então eu vi até algumas aplicações aí na internet, tem gente que já fez isso daí e colocou diversos ímãs aqui embaixo. Qual é o problema de você colocar ímã aqui embaixo? Primeiro que a circulação de óleo aqui no fundo é bem pouca se comparada na lateral. Então o filtro, na verdade, ele não tem circulação de óleo aqui embaixo. O óleo ele adentra pela lateral e sai pelo centro. Ele vai sair por aqui. Então a circulação de óleo é só na lateral. Aqui embaixo só vai ter circulação de óleo se abrir essa válvula de bypass. Então é muito mais eficiente colocar na lateral. Um outro detalhe é com relação a isso daqui, ó. Existe um campo magnético puxando o filtro para baixo. Ó. No filtro Fran, isso não vai gerar nenhum problema. Por quê? Porque a válvula de baixo aqui de bypass é de borracha. O problema vai dar se você aplicar, por exemplo, num filtro desse. Por exemplo, esse Tech-Fill. O Tech-Fill, a válvula de bypass é de ferro. E o campo magnético vai puxar para travar mais ainda essa válvula, alterando a pressão de funcionamento. Então esse tipo de instalação precisa tomar muito cuidado. O ideal é na lateral. Bom, está aqui o ímã aplicado ao filtro.
eu vou fazer a troca de óleo, então eu tenho que removê-lo. Eu vou puxar aqui a abraçadeira plástica. A abraçadeira plástica é só uma segurança a mais. O ímã, a gente faz uma jogadinha e puxa para descolar. Com o tempo ele deve ficar um pouco grudado. Tá, aí tem até um pouco de marca da circunferência do filtro por causa do peso magnético que faz contra a lata do filtro. E agora é só tirar o filtro normalmente. Bom, aqui está o filtro Fran com o ímã lateral que eu tirei do carro. Esse ímã praticamente rodou uns 2.000 km, que eu não coloquei logo que eu troquei o filtro. É uma experiência. Aqui o bujão com ímã. O bujão ele tem um pouco de captura de partículas metálicas. Mas vamos verificar internamente no filtro se funcionou. Bom, aqui eu vou aplicar um pouco de querosene para tirar essa parte de óleo e só ver a partícula que ficou presa aí com o ímã. Tentar mexer o ímã aqui por fora. Veja que as partículas acompanham o campo magnético. Bom, uma vez trocado o filtro, eu vou reaplicar o ímã. Então é só encostar e ir escorregando até lá em cima. Tá aí, perfeito. Para segurança, voltar a colocar a abraçadeira. Dá até para usar a mesma abraçadeira. Com cuidado a gente encaixa. Voltar aqui na posição. Tá aí, perfeito. Instalado para mais um novo filtro.